futuro ainda, na nossa aula de sistema digestório, tá? Eu queria dividir alguns órgãos com vocês e mostrar algumas porções anatômicas nesse torso, tá? Que aquele que a gente fez era bem fixo e esse a gente consegue tirar os órgãos, ok? Então, olha só. Aqui a gente vai... Deixa eu mostrar para vocês desse lado primeiro, só para que vocês possam ver a glândula parótida, que é, então, a parótida, ela é uma glândula que produz saliva, tá? E essa glândula que produz saliva está na parte interna aí, né? E vai liberar essa saliva dentro da sua boca, da cavidade oral, para digestão do amido, né? Então, a glândula parótida, ela está próxima do pavilhão auditivo. Já a glândula submandibular, olha ela aqui, ó. A glândula submandibular, ela está abaixo da sua mandíbula. E a sublingual abaixo da sua língua. Todas vão produzir o quê? Saliva. E por que elas produzem saliva? Para digerir o amido dentro da boca. Para facilitar a mastigação. E principalmente para fazer com que a gente consiga realizar a deglutição. Não dá para deglutir um alimento sem saliva, tá? Tanto que hoje existe até saliva artificial para pacientes que tiveram que fazer tratamentos sérios aí, né, como o de câncer, em faringe, em pescoço, e perderam a ação da glândula salivar. A boca seca promove várias dificuldades e incômodos. Produz mau hálito, não protege mais os dentes, né? Não faz essa asepsia inicial nos nossos dentes e, né, não permite uma deglutição adequada, tá sempre seca, um incômodo, você tem que ficar tomando água, bochechando o tempo todo. Isso é muito ruim. Então, esse paciente, né, ele vai ter que comprar saliva artificial, parece uma bolsinha, uma bolinha, né? E aí, quando ele esmaga, aquela bolinha solta aquela saliva oleosa para a boca ficar úmida por mais tempo, ou ficar úmida, já que ele não consegue promover essa umidade, tá? Para ajudar na digestão, porque vai conseguir fazer a deglutição do alimento. Então, essas são as glândulas salivares, que são órgãos anexos da digestão, produtores de saliva para a digestão do amido ainda na boca e para facilitação da deglutição. Depois que o alimento foi mastigado, triturado, empurrado pela língua e cai na orofaringe, ele vai passar pela epiglote, não entra no seu pulmão porque a epiglote tampou a glote e ele vai descer para o esôfago. O que o esôfago é? O esôfago, ele é um órgão tubomuscular que por movimentos peristálticos, lembra, né? Movimentos de contração ondulatória involuntário vai empurrar o bolo alimentar direto para o nosso estômago. Olha o esôfago aqui. Agora deixa eu abaixar um pouquinho, que dá para vocês enxergarem melhor. Olha o esôfago. Esse tubo aqui. O esôfago é dividido em 3 porções. Porção cervical, no pescoço. Porção torácica do esôfago. E quando ele chega aqui, tem um pedacinho ainda dele, ó. Porção abdominal do esôfago. A porção cervical é a de médio tamanho, a porção abdominal é de menor tamanho e a porção torácica é a porção de maior tamanho do nosso esôfago, que é um órgão apenas condutor do bolo alimentar. Muito bem. Conduziu para onde? Para o estômago. Conduziu para o estômago. O que o estômago é? Opa! O que o estômago é? O estômago, ele é um órgão dilatado do tubo digestório. Vejam, ele não é um tubinho, ele é uma porção dilatada do tubo digestório. Essa porção dilatada é responsável pela digestão dos alimentos, pelo início da digestão das proteínas e pelo início da digestão das gorduras. É um órgão grande, musculoso, apropriado para digestão, mas não consegue digerir gordura e proteína sozinho. Vai precisar de órgãos anexos, tá? O estômago é uma porção dilatada, musculosa, que promove dilatação. E é claro, se você não comer por long time, né, não é um dia, porque tem gente que pensa, ai meu Deus, eu vou morrer porque eu fiquei um dia sem comer. Não, por long time. Então vamos pensar aí, paciente com anorexia, né, as bulímicas mais severas, ok? Ou qualquer outro distúrbio, um câncer de esôfago que não está permitindo a deglutição, né, e tá fazendo a ingestão, aí a ingesta por vias endovenosas, tá? Nós podemos ter um
colabamento da parede do estômago. O que significa isso? Ele pode colar. Por isso que nós precisamos estar digerindo algo para que essa atrofia não seja intensa. O nosso estômago, ele está localizado mais à esquerda do plano mediano, olha aqui no nosso torso, tá? À esquerda do plano mediano, e ele está dividido em 4 porções. Cárdia, válvula de entrada, fundo, porção superior, corpo, a porção onde o alimento vai ficar mais tempo fazendo a sua digestão, e piloro ou piloro, porção valvular, uma válvula de saída. O que foi digerido passa para o piloro. Passou para o piloro, vai para onde? Para o seu intestino delgado. Aqui, ó, nesse pedacinho do tubo, que é o duodeno. O intestino delgado tem 3 porções: duodeno, jejum e íleo. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, os 25 centímetros iniciais que vão ser responsáveis pela digestão da gordura e da proteína e pela absorção dos nutrientes. Então, como que ele digere gordura e proteína? Com a ação dos órgãos anexos. Fígado e pâncreas vão liberar suas substâncias aqui, no duodeno. E o duodeno, por conta dessas substâncias, termina a digestão de gordura e proteína e já absorve tudo. Absorveu, o jejuno e o íleo vão conduzir por movimentos peristálticos todo o bolo, né, que foi formado. Na verdade, os resíduos alimentares, tá? E além dos resíduos alimentares, a água, que não foi ainda absorvida. Então, mandou para cá, até aqui é intestino delgado. Aqui é o meu intestino grosso. Eu costumo dizer que o intestino delgado é a pintura de um quadro e o intestino grosso é a moldura do quadro. A pintura tem aproximadamente 6 metros de comprimento, a moldura 1,5 metro de comprimento aproximadamente.